Porém, a prosperidade da empresa e da própria Coreia foi extremamente abalada pelo desenrolar da nova definição geopolítica da região, em razão dos tratados que foram celebrados após a Segunda Guerra Mundial, o que fez com que o norte do país passasse a ser de controle provisório da União Soviética e o sul sob controle provisório dos Estados Unidos. Inicialmente, a ideia era assegurar que a Coreia pudesse garantir sua independência e não sofresse qualquer tentativa futura de dominação dos japoneses, o que culminaria na posterior unificação do país. Apesar disso, a União Soviética não aceitou promover a reunificação em 1947 e assim foi oficializada a divisão da Coreia com a fundação da República da Coreia, que se tornou mundialmente conhecida como Coreia do Sul, e a República Democrática Popular da Coreia, conhecida como Coreia do Norte. O movimento por si só já abalava a economia local e impactava severamente o negócio da Samsung. E para completar, o Norte decidiu invadir o Sul e realizar a unificação do país em torno de um único país comunista, sob o comando do governante Kim Il-sung, avô de Kim Jong-un. Dessa forma, em 1950, deu-se início à Guerra da Coreia, que colocou os dois lados um contra o outro, com o Norte sendo apoiado pela União Soviética e a China, e o Sul com o suporte dos Estados Unidos. Em um conflito que durou 3 anos, não teve vencedor e que consolidou a separação em dois países independentes, que continuaram com tensões nas décadas seguintes. A guerra destruiu mais da metade das instalações fabris da Coreia do Sul e seriam necessários vários anos para restabelecer a capacidade produtiva do país. Por conta do conflito, os negócios da Samsung foram extremamente impactados e conseguiram sobreviver graças à grande diversificação que possuía, principalmente pois parte das atividades foram deslocadas para a cidade de Busan, onde os negócios agrícolas mantiveram a saúde do negócio, ainda que os negócios na capital Seul tenham praticamente acabado. Mesmo assim, a empresa se tornou muito menor do que era antes e havia também perdido várias de suas operações que estavam no norte. Dessa forma, a Samsung colocou em prática uma filosofia que esteve presente em toda a sua trajetória: a capacidade de se reinventar constantemente. Com a consolidação da Coreia do Sul, o novo estado passou a contar com o apoio intenso dos Estados Unidos, que fomentaram na região um sistema capitalista inicialmente baseado na agricultura e na exportação, política que foi impulsionada por um projeto semelhante ao Plano Marshall na Europa, que injetou mais de 3 bilhões de dólares no país asiático durante a década de 50. Mas, ao mesmo tempo, este apoio também instituiu um governo autoritário e controlador, que passou a ditar as regras na economia com forte apoio às principais empresas do país, dentre elas a Samsung. A política coreana possibilitou, ao mesmo tempo, o crescimento do país e de algumas importantes empresas nacionais, algo semelhante com a tentativa feita pelo governo brasileiro no início dos anos 2010, com a criação dos chamados campeões nacionais. Nesse contexto, o próprio fundador da empresa, Byung-Lee, se tornou intimamente relacionado com os governantes coreanos, fato que se manteve pelas décadas seguintes, mesmo depois de várias trocas de poder e golpes de Estado. O magnata sempre esteve próximo do governante da vez, e o governo local sempre foi um grande parceiro da empresa, o que faz com que a Samsung constituísse uma espécie de amálgama junto ao Estado coreano. E após a guerra, a empresa começou a investir em novas áreas, não só para recuperar o antigo sucesso, mas também para ser uma espécie de longa-manos do governo, fomentando setores importantes na infraestrutura coreana. A partir dali, a empresa começou a atuar na construção de refinarias, na venda de fertilizantes e até no mercado financeiro, através da venda de seguros de vida. Outra atividade importantíssima foi a exportação de sucatas de ferro, que se tornou possível graças à concessão governamental que deu à Samsung o direito de aproveitar os rastros deixados pela guerra, que incluíam até mesmo os restos dos equipamentos bélicos que ficaram espalhados pelo país. Em paralelo, a empresa pegava dinheiro emprestado e comprava as fábricas que haviam sido parcialmente destruídas ou abandonadas no conflito, as reconstruindo e vendendo com grande lucro. E foi a partir de 1969 que a empresa também passou a atuar no setor de eletrônicos, que faria dela mundialmente conhecida. Primeiramente,
frente com a fabricação de televisores em preto e branco, que oficializava a linha de eletrodomésticos da companhia. Os eletrodomésticos tinham um papel múltiplo. Primeiro, a fabricação deles contava com subsídio do governo, que reduziu os impostos pela metade para os fabricantes nacionais, o que os fazia custar menos para os lares coreanos e mais barato do que os importados. Ao mesmo tempo, os produtos estimulavam a indústria nacional, com a consequente geração de empregos. Conjuntamente, com o passar dos anos, os produtos da empresa se tornavam cada vez melhores e apresentavam uma linha cada vez maior que contava com geladeiras, máquinas de lavar e fornos micro-ondas. E os eletrodomésticos logo seriam também exportados para outros países, começando pelo Panamá.